Sexta-feira, 16 de junho de 2023. Começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Governo de Santa Catarina recorre à decisão federal que limitou cotas para a pesca da tainha. Riquezas do Brasil. Região sudeste do país detém grande quantidade de lítio, mineral estratégico para a transição energética. O Uruguai reconhece responsabilidade de mortes e desaparecidos pela ditadura que perdurou por 12 anos no poder. Relatório de ONG aponta que cresce o número de terras nas mãos dos índios. No Brasil, mais terras foram demarcadas em 2023. Papa Francisco recebe alta após cirurgia. Pontífice até brincou ao sair do hospital. Tem um comentário político de Tiago Pereira. O jornalista fala sobre a rapidez no Senado para a sabatina com Cristiano Zanin, advogado de Lula indicado ao STF. E ciclone extratropical passa pelo sul do país e deixa estrago no Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Agora são 20 horas e 2 minutos, estamos ao vivo. Após um mês e meio, desde o início da safra da pesca da tainha em Santa Catarina, o governo do estado apresentou uma nova ação contra a resolução do governo federal, que reduziu a cota da pesca artesanal e proibiu a industrial. A safra da pesca da tainha encerra no dia 31 de julho, mas, segundo o governo do estado, pode acabar em poucos dias. Isso porque a cota de peixes capturados já ultrapassou mais da metade do que é permitido. Em abril, uma portaria interministerial reduziu o limite para 460 toneladas para os pescadores artesanais e zerou a cota para a indústria. Ontem, a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, a pedido da Secretaria Executiva de Aquicultura e Pesca, pediu ao TRF4 a revisão desta decisão. Para que possam ser restabelecidas as cotas da tainha ao mesmo volume de 2022 no ano de 2023. Em 2023 foram proibidas a pesca industrial. Ano passado tinha 600 toneladas de cota de captura da pesca industrial e a pesca artesanal de malha-arilhado foi reduzida praticamente pela metade e já está quase próximo aí, já ultrapassou a metade da sua cota limite, está próximo aí em poucos dias de encerrar. Então o governo do estado, preocupado com essa situação dos pescadores, apelou hoje ao TRF4 para que os pescadores industriais possam pescar e os pescadores artesanais de malha-arilhado tenham a mesma cota de captura do ano passado. O lítio, chamado popularmente de ouro branco, é essencial para a transição energética no Brasil. O chamado Vale da Miséria reúne quantidade expressiva do mineral. Por muito tempo, essa região semiárida do sudeste do Brasil foi conhecida como Vale da Miséria, mas agora é vista como um novo Eldorado, graças à abundância de lítio, mineral usado na fabricação de baterias para carros elétricos e celulares, considerado essencial para a transição energética. Cerca de 85% das reservas do Brasil, quinto maior produtor mundial de lítio, estão no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Para atrair investidores, as autoridades locais lançaram no mês passado o conceito Lithium Valley, ou Vale do Lítio em português, na sede da Nasdaq em Nova York. Uma empresa canadense, a Sigma Lithium, já saiu na frente. Começou a minerar lítio na região em abril passado. A companhia garante que é produtora de lítio verde, ou seja, quase 90% da água utilizada nos processos de mineração é reaproveitada posteriormente e não são utilizados produtos químicos. Então, a água que a gente utiliza no processo, depois do processo de concentração, ela vai para equipamentos de recirculação. São tanques onde o sólido é sedimentado e a água limpa volta a alimentar o processo. A empresa garante ainda que a mina é dividida em duas partes para preservar um pequeno curso de água que atravessa a área, apesar de representar uma perda econômica significativa. Hoje nós deixamos lá um legado com uma licença social incrível. Nós associamos o lítio à prosperidade, muito bem, e a boas práticas ambientais, muito bem. Se você
perpetua isso com cada empresa que chega na região, nossa, você vai ter uma licença social exponencialmente boa. Mas a ideia de transformar a região no Vale do Lítio não agrada a todos. Porque o debate que vem é do progresso. Só que no nosso entendimento esse progresso, ele é todo levado para fora. Então o que fica na região, pelas experiências que o MAB já tem, são buracos, né? Buracos. E quando a mineração acaba, não tem mais nada, né? A integrante do movimento dos atingidos por barragens, Aline Gomes, mora em Araçuí, uma das cidades vizinhas à mina da Sigma. Ela conta que a região era tranquila e rural, mas que agora existem casas rachadas por causa das explosões nas rochas. Luiz Gonzaga, agricultor que mora ao lado da mina, acredita que terá que deixar a sua casa. Já saiu, uns ainda vai sair. E os que não rendeu a terra para a firma e nem vendeu, com o tempo vai ser obrigado a sair por causa da poluição. Porque agora, no momento que as minas estão longe ainda, a poeira já está perturbando aqui, a hora que estiver trabalhando aqui perto. Então a gente não aguenta, vai ser obrigado a gente sair de qualquer maneira. Outros enxergam o potencial do lítio com otimismo. Hoje as pessoas que estão aqui, as pessoas que formam aqui, né, que terminam a escola, né, ensino médio, já pensam em tornar um profissional para ser um profissional dedicado à mineração, né? Antes a gente não tinha essa visão, expectativa futura na região. Em meio ao entusiasmo, ONGs lembram que a região, uma das mais pobres do Brasil, já teve uma corrida do ouro e do diamante. Mas essas extrações nunca trouxeram desenvolvimento. As organizações pedem por uma transição energética justa e inclusiva. E um estudo publicado nesta sexta-feira mostra que as pessoas com vida noturna têm, em geral, a mesma expectativa de vida que os que acordam cedo, exceto se bebem e fumam. Tudo igual se os hábitos foram saudáveis. Os notívagos têm, em geral, a mesma expectativa de vida que os madrugadores, exceto se bebem e fumam. Uma pesquisa anterior à atual publicada nesta sexta-feira indicava que quem ia dormir tarde tinha 10% mais chances de morrer, qualquer que fosse a causa, do que quem acorda cedo. O trabalho de 2018 tinha sido realizado no Reino Unido, a partir de entrevistas com 500 mil de pessoas entre 38 e 73 anos. Agora, outro grupo de pesquisadores, que publica os resultados em uma revista especializada, dedicou-se a pesquisar a relação entre o álcool e o cigarro e essa vida noturna. O estudo se baseia em uma longa pesquisa iniciada em 1981 na Finlândia, onde o regime de vida de 24 mil gêmeos do mesmo sexo começou a ser monitorado. Um terço foi definido com pessoas com tendência à vida noturna e 10% como totalmente notívagos. Os demais se declararam matutinos. Notívagos tendem a beber e fumar mais do que os outros. Quase 40 anos depois, em 2018, os cientistas retomaram a análise. Mais de 8.700 gêmeos haviam falecido e, a partir dos dados, os pesquisadores descobriram que os gêmeos mais noturnos tinham a taxa de mortalidade 9% maior. Mas a diferença se deve principalmente ao cigarro e ao álcool. Para o principal autor do estudo do Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, as pessoas que são realmente noturnas devem refletir sobre o consumo de bebida e tabaco. A hora em que os indivíduos vão para a cama tem pouco ou nenhum efeito sobre a taxa de mortalidade, quando não são adicionados os fatores agravantes. O Estado uruguaio admitiu publicamente a responsabilidade pela execução extrajudicial de mulheres, as chamadas muchachas de abril, e pelo desaparecimento forçado ocorrido durante a ditadura. O Estado uruguaio assumiu publicamente a responsabilidade do governo pela execução de pessoas e pelos desaparecimentos ocorridos entre 1973 e 1985. O Estado assumiu ser responsável por 3 execuções extrajudiciais e por 2 desaparecimentos forçados ocorridos durante a ditadura. A Corte Interamericana de Direitos Humanos ordenou ao Uruguai que reconhecesse a ação estatal ilegítima no caso conhecido como Muchachas de Abril.
Expresso o compromisso do Estado de cumprir a sentença e de descobrir o paradeiro das vítimas desaparecidas, bem como de investigar, punir e reparar adequadamente as violações de direitos humanos cometidas neste caso. Este é o segundo ato de reconhecimento da ação estatal ilegítima durante o regime civil-militar ordenado ao Uruguai pela Corte Interamericana. A Corte diz que o Estado deve identificar o paradeiro dos detidos desaparecidos, saber onde estão seus restos mortais, para que possamos recebê-los e enterrá-los de acordo com nossas crenças, encerrando assim o processo de luto que temos vivido ao longo dos anos. O caso das Muchachas de Abril envolve Diana Maidak, Silvia Reyes e Laura Raggio, crivadas de balas em 21 de abril de 1974, durante uma operação militar e policial em Montevidéu. As jovens eram ativistas do movimento Libertación Nacional Tubamaros, uma guerrilha urbana de esquerda que se levantou em armas contra o Estado. O massacre está ligado ao desaparecimento de 2 militares comunistas, Luiz Eduardo Gonzalez e Oscar Tassino. Em 7 de junho, os restos mortais de uma pessoa provavelmente detida e desaparecida durante a ditadura foram encontrados durante escavações em uma propriedade militar perto de Montevidéu. Mas os testes para identificá-los continuam. E agora vamos falar um pouquinho de esporte. O Atlético Mineiro oficializou hoje a saída amigável do treinador Eduardo Coudet. O clube e o treinador entraram em acordo pela rescisão amigável do contrato entre as partes, sem pagamento de multa. E quem vai assumir o comando do Galo é o penta Luiz Felipe Scolari. O clima entre Coudet, diretoria e torcida já estava insustentável, principalmente após as críticas públicas feitas pelo treinador argentino aos gestores do clube. A saída do treinador já era de conhecimento, faltava oficializar se seria de comum acordo, e assim foi feito. Ainda hoje, o clube anunciou quem será o novo comandante do Galo. A primeira alternativa do Atlético era o português Bruno Lage, que optou em continuar na Europa. Foi então entrado em contato com o Filipão. O treinador, que dispensa apresentações aos torcedores brasileiros, tem uma carreira repleta de títulos e passagens marcantes por outras seleções e clubes nacionais e internacionais. Atualmente, estava ocupando o cargo de diretor de futebol do Atlético Paranaense. O último trabalho como treinador havia sido no Furacão, clube onde trabalhou de maio a dezembro de 2022, perdendo a final da Libertadores para o Flamengo. Após a temporada, ele anunciou que deixaria de ser técnico. Luiz Felipe Scolari assinou com o clube até dezembro de 2024. O auxiliar será Carlos Pracidelli. E você vai ver a seguir. Relatório de ONG aponta que cresce o número de terras nas mãos dos índios. Papa Francisco recebe alta após cirurgia. Tem um comentário político com o jornalista Tiago Pereira, que fala sobre a rapidez da nomeação do advogado Cristiano Zanin. E o ciclone extratropical que passa pela região sul do país deixa estragos no Rio Grande do Sul. E você que acompanha a nossa programação, está gostando do Lugares do Sul? Te convido para neste domingo maratonar os nossos 3 primeiros programas. Vamos rever as maravilhas de Laguna, cidade histórica no litoral sul de Santa Catarina. Vamos passar também pela paradisíaca Guarda do Embaú, as trilhas, as praias maravilhosas de Palhoça e te mostrar a curiosa Ilha do Papagaio. E mais ao norte, vamos rever as belezas de Bombinhas, o Caribe brasileiro. É neste domingo, a partir das 8 da noite. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba Garopaba.
E neste domingo, logo após a maratona Lugares do Sul, tem episódio inédito do Pix Adventure. Rodrigo Matos e a turma da Pix TV sobem a Serra do Rio do Rastro e se aventuram nos canyons da região. A trip vai até o Rio Grande do Sul com imagens maravilhosas lá do alto e até se aventuram sobre 4 rodas. É neste domingo, a partir das 9 da noite, logo após a maratona Lugares do Sul. Tá imperdível! Estamos de volta. Agora são 20 horas e 16 minutos. A porcentagem de terras em mãos indígenas cresceu entre 2015 e 2020. É o que mostra um relatório da organização não governamental Iniciativa por Direitos e Recursos. A porcentagem de terras em mãos de povos indígenas ou autóctones cresceu ligeiramente no mundo entre 2015 e 2020, passando de 10,6% para 11,4% do total, segundo o relatório divulgado nesta quinta-feira, que registra um aumento semelhante na América Latina. O documento foi produzido pela organização não governamental Iniciativa por Direitos e Recursos. Na América Latina, foram 1,2 milhão de hectares cedidos a 2 reservas indígenas no Peru em 2021 e 612 mil hectares conquistados por 6 territórios indígenas no Brasil, quando as terras foram demarcadas em 2023. Em um total de 73 países analisados, pelo menos 11,4% das terras estão legalmente nas mãos de povos indígenas, afrodescendentes e comunidades locais. Na América Latina, onde especialistas da ONG analisaram a situação em 16 países, o aumento foi um pouco maior, quase 1 ponto percentual. Em 2015, mais de 16% das terras pertenciam aos indígenas. Em 2020, eram 17,5%. O total de terras legalmente reivindicadas ou cedidas a povos indígenas totalizou 103 milhões de hectares em todo o mundo. Este é o segundo relatório realizado pela ONG. A organização pretende fazer um balanço a cada 5 anos para observar a evolução da posse da terra de acordo com os objetivos da ONU até o ano de 2030. E o Papa está de volta. Após 9 dias aí, o pontífice Francisco, de 86 anos, recebeu alta nesta sexta-feira do Hospital Gemelli, de Roma, para retornar ao Vaticano, onde a sua evolução será monitorada de perto. O Papa Francisco deixou sorridente nesta sexta-feira o Hospital Gemelli de Roma. Ele recebeu alta após 9 dias de internação e a evolução agora vai ser monitorada de perto no Vaticano. Ao ser questionado como se sentia, o jesuíta argentino brincou, ainda vivo. Em 7 de junho, Jorge Bergoglio foi hospitalizado e submetido a uma operação de 3 horas sob anestesia geral. A cirurgia foi realizada para reabsorver aderências em sua parede abdominal, consequências de um procedimento de colo em julho de 2021. Durante o período de internação, a Santa Sé publicou boletins diários sobre a saúde do pontífice com o objetivo de tranquilizar os fiéis. As mensagens destacavam uma evolução regular, um bom quadro clínico e exames de sangue normais. O Papa descansou no período de internação, mas também retomou o trabalho no 10º andar do Hospital Gemelli, conhecido como o Hospital dos Papas, no mesmo quarto em que João Paulo II foi internado diversas vezes. As audiências de Francisco foram canceladas até 18 de junho. E 2 regiões do sudeste da Inglaterra devem proibir a irrigação em meio à escassez de água no início de um verão que ameaça ser o mais seco que o normal. Regar jardins, lavar carros e encher piscinas será proibido no condado de Kent e Sussex, do Reino Unido, a partir de 26 de junho até novo aviso. Foi o que informou a empresa inglesa de abastecimento de água, South East Water, nesta sexta-feira. A decisão ocorre em meio à escassez de água, no início de um verão que ameaça ser mais seco do que o normal. Quem não respeitar a proibição pode ser multado em até 1.000 libras, mais de R$6.000 pela cotação atual. Restrições de água já tinham sido impostas em todo o Reino Unido no verão passado devido a uma seca prolongada.
Nos últimos dias, a Inglaterra registrou temperaturas muito elevadas para a região, mais de 32 graus no sul de Londres no último sábado. Em um país onde chove regularmente todo o ano, as tempestades são escassas há várias semanas. Como consequência, a demanda por água disparou e algumas cidades ficaram sem abastecimento, obrigando algumas escolas a cancelarem aulas. Também na Escócia, no norte frio e chuvoso do Reino Unido. A Agência de Proteção Ambiental alertou nesta sexta-feira para a ameaça de uma grave escassez de água no final de junho, apesar da previsão de chuva para os próximos dias. Um forte tornado causou destruição ao passar por uma cidade ao norte do estado americano do Texas. Pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. A passagem de um tornado causou destruição no norte do Texas. Pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em Perryton, uma cidade de cerca de 8.000 habitantes no estado americano. Várias construções e telhas foram danificadas, árvores foram derrubadas e veículos foram arrastados. O governador do estado, Greg Abbott, disse que o Texas está mobilizando recursos rapidamente para responder à emergência e prover apoio e assistência necessários para proteger os moradores e ajudar os afetados pelo tornado. Milhões de americanos em vários estados do sul e centro-oeste estavam sob alerta de clima severo pelo avanço de tempestades perigosas. Alimentadas pelas altas temperaturas da região, as chuvas formaram tornados, tempestades elétricas e granizo do tamanho de bolas de golfe. E se reuniram hoje em Porto Alegre os governadores dos 3 estados do Sul e do Mato Grosso do Sul. Eles integram o CODESUL. O objetivo foi discutir alternativas em comum para os estados. Em coletiva, os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Jorginho Melo, de Santa Catarina, falaram da importância da revisão do Pacto Federativo. Vemos os 4 governadores que compõem o CODESUL reunidos no dia de hoje, para tratar de interesses, que são comuns aos estados, entre eles uma atuação conjunta via BRDE, que deve, sinalizamos, avançar inclusive na incorporação do Mato Grosso do Sul, que manifestou o seu interesse de poder participar também, como sócio do BRDE, aportando recursos e podendo participar nos financiamentos do BRDE, o estado do Mato Grosso do Sul. Os temas vinculados à pauta ambiental, especialmente, também aqui nos aproximam. Inclusive, estamos organizando uma participação conjunta dos estados do CODESUL na Conferência do Clima, que vai acontecer em Dubai no final deste ano. Nós projetamos aí até buscar espaço para a apresentação dos nossos estados de forma conjunta, os estados que compõem o CODESUL, na Conferência do Clima. É a oportunidade para mostrar justamente todas as nossas ações, os nossos biomas e a nossa estratégia de atuação conjunta em relação ao agronegócio, o agro sustentável que nós defendemos e projetamos, e trabalhamos por ele, e também a articulação dos nossos estados em relação às pautas que tramitam no Congresso Nacional, especialmente aquelas que dizem respeito às questões de ordem fiscal e tributária. O Congresso Nacional se debruça logo em seguida sobre uma reforma tributária e o nosso esforço é na direção de que a gente possa diminuir a quebra de isonomia existente entre as regiões brasileiras, e que a nossa região, que é composta aí por esses 3 estados do Sul mais o Mato Grosso do Sul, possa ter acesso a recursos de fundos de desenvolvimento regional, que possamos diminuir o descompasso de incentivos entre a nossa região e outras regiões do Brasil, e assim possamos dar mais
condições de desenvolvimento para a nossa região. Quer dizer, para o Brasil, que a gente produz, que a gente tem um potencial extraordinário para ajudar o Brasil, nós queremos que o Brasil dê certo, que o Brasil vá bem. Por isso, nós temos que ficar atento a esses movimentos de fundo de desenvolvimento, incentivos fiscais, compromisso que os estados têm, para que perder menos com uma reforma tributária. O senador Davi Alcolumbre confirmou para quarta-feira a sabatina com o advogado Cristiano Zanin, indicado por Lula ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Parece que o processo andou com muita celeridade no Senado, né, Tiago? Muita, Marcelo, muita celeridade, muita rapidez e bem diferente de outros momentos, é o que a gente vai explanar a partir de agora. Eu diria que esse projeto foi de vento em popa, né? Numa linguagem mais popular. Aliás, como tudo que Lula pede, parece que executivo e legislativo nem são poderes distintos. É tudo muito rápido quando vem do atual presidente da República. Olá para você, Marcelo, e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Aliás, é bom que se diga que o relator da mensagem de indicação enviada por Lula, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, não escondeu a simpatia ao advogado do petista e usou o relatório para destacar todos os méritos e qualidades dele. Isso porque, ao contrário dos relatórios de propostas legislativas, não cabe ao relator, neste caso, manifestar-se a favor ou contra o indicado, mas simplesmente examinar se a mensagem presidencial atende os critérios constitucionais. As exigências da Constituição são de que o indicado tenha mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada. Além disso, deve ser capaz de manter o equilíbrio, independência e imparcialidade no cargo. Pontos esses últimos bastante discutíveis quando se trata do advogado de Lula. Na reunião de hoje, o senador Eduardo Girão, do Ceará, do Partido Novo do Ceará, questionou a celeridade do presidente da CCJ. Davi Alcolumbre, na tramitação da indicação de Cristiano Zanin, fez tudo de forma muito rápida. A mensagem presidencial, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, chegou ao Senado na segunda-feira, dia 12, e teve o relatório apresentado 3 dias depois na comissão. O Girão lembrou a situação do André Mendonça, vocês lembram? Indicado pelo cargo de ministro do STF lá em 2021 pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. A mensagem chegou ao Senado, é até engraçado isso, em agosto daquele ano, mas só foi votada na CCJ em dezembro. Vejam só a diferença de tratamento, né? O presidente do colegiado na ocasião era o senador Davi Alcolumbre. O mesmo que outrora demorou, agora passa a canetada de forma muito rápida e celere. Se aprovado, que a gente já sabe que vai ser, né? Ele ficará no cargo, o Zanin, até pelo menos 2050. Então ele terá um tempo longo pela frente no Supremo Tribunal Federal. E certamente nesse período pode ser presidente, por que não? Lula já deu esse tipo de expediente. É que, se vocês não lembram, o ministro Dias Toffoli já foi advogado do PT. Aliás, ele era advogado quando foi indicado por Lula. Com essa aprovação agora do Zanin, passarão para 7 o número de indicados pelo PT e passará para 8 em outubro com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Talvez aqui eu faça um adendo, abra um parêntese, talvez por isso que nas eleições passadas falaram tanto que essa eleição seria uma das eleições mais importantes da história do país. Eu nunca entendi por quê, afinal para mim toda eleição é importante, talvez mais para a esquerda em querer tirar o Bolsonaro do poder ou mais para a esquerda em querer voltar para colocar só no STF 8 indicados por eles. Pois é, o atual presidente da Suprema Corte, a ministra Rosa Weber, vai se aposentar e aí vai ter mais um cargo para o Lula indicar. Quem será o da vez, hein? Vamos aguardar. Bom,
Com o andar da carruagem, mais parece que o STF é uma bancada partidária do que uma corte, né? E Lula, com esses atos, vai contra os seus discursos, pois ele mesmo condenou as indicações de amigos ao STF. Ele disse, mais ou menos nessa expressão, e foi publicamente, não foi nada que ficou assim nas entrelinhas. Ele disse em alto tom, né? Que as indicações devem ser por currículo e não por amizade. Mas afinal, né? Vamos e convenhamos. Quem leva a sério o que o Lula fala nesse país? Cada hora ele fala uma coisa, a gente já viu essa situação da Ucrânia com a Rússia, que ele disse que seria o salvador da pátria e fez discursos aí lastimáveis. A gente comentou aqui vários deles. E agora essa situação, né? E Zanin, nessa semana, ele fez, a gente chama aqui passar o pires, né? Ele fez uma romaria lá no Senado Federal, visitando todos os senadores, já conversando, né? Pontuando para que na sabatina talvez eles sejam mais flexíveis, mais tranquilos e que tudo passe celeramente, tudo passe de forma rápida. A questão, a gente sabe que não é nada com relação à pessoa, porque a gente sabe que ele, como advogado, tem competência sim para estar lá, assim como qualquer outro advogado que tenha saber jurídico, né, e possa sim dar as conduções junto com os demais ministros. A grande situação é que ele foi o advogado do Lula por muito tempo. Ele é o responsável por tirar lá do Supremo, tirar de Curitiba, perdão, os processos da Lava Jato, por colocar em terra tudo aquilo e até mesmo questionar todas as ações da Operação Lava Jato, coordenada na época lá em Curitiba pelo ex-juiz que já foi ministro da Justiça, hoje senador Sérgio Moro, que vai inclusive agora. Qual será o voto de Sérgio Moro com relação a Zanin, né? Será que vai ser a favor ou contra para que ele seja indicado ao Supremo Tribunal Federal? Eis as grandes perguntas da vez. No entanto, é importante a gente relembrar e trazer essa informação para a nossa audiência qualificada sobre a questão da... Não é a questão da legalidade, isso está tudo legal, é a questão da moralidade. Nos parece que é muito complicado uma pessoa que foi, no caso... advogada de um ex-presidente e que teve o êxito que teve de remover ele até mesmo da prisão, né, de colocar ele em liberdade e colocar por terra os processos, ser agora indicado por esse mesmo presidente a ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Essa é a grande questão, porque a gente falou ali que tem que ter neutralidade, porque o Lula não está acabando o mandato. Muito pelo contrário, ele está iniciando o mandato, enfrentando uma série de contradições. Bolsonaro sofreu muito ao longo dos últimos 4 anos porque governou sem poder algum. Tudo que passava para o Congresso Nacional ou era vetado ou tinha alterações e quando não era aprovado, o Supremo não dava canetada contrário. E agora me parece que com a bancada que a gente tem, com a chegada de mais um indicado por Lula, lá em outubro mais outro indicado por Lula, na vaga da Rosa Weber, vai ficar tudo muito amontoado, tudo muito acomodado para o presidente Lula em ter um mandato mais tranquilo, sem, ao que parece, né, possibilidades de muita interferência da Suprema Corte. É isso que a gente entende. Aliás, nem é para ter interferência. A Suprema Corte é um outro poder, é um poder distinto do Executivo e é preciso que esses poderes estejam bem distintos, o que hoje no Brasil não ocorre. A gente vê o Legislativo executando por meio de emendas, está praticamente destinando os recursos para os estados e para os municípios, o Presidente da República trancado ou de mãos atadas com uma série de situações porque joga para o Congresso e o Congresso só aprova, só vota se tem liberação de emendas e, por outra ponte, o Poder Judiciário legislando, porque muitas ações, né, que nós sofremos hoje na sociedade ou problemas que a gente tem na sociedade é por falta de uma legislação competente, que quem deve criar é o Legislativo, é a Câmara dos Deputados e o Senado. E, em contrapartida, quem está tomando essa decisão muitas vezes em muitos processos
é o Supremo Tribunal Federal. Portanto, a gente precisa, sim, realmente distinguir bem os poderes e a semana que vem, na quarta-feira, certamente nesse horário, eu estarei aqui para a gente trazer essa atualização de como foi ou como está sendo, porque ela é extensa essa sabatina, com o Cristiano Zanin, tudo indica possível ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva. Marcelo, a gente volta a se encontrar amanhã, né? 8 da noite. Ok, então, Tiago, obrigado. E agora vamos trazer as últimas atualizações dos estragos causados pelo ciclone que atingiu o extremo sul de Santa Catarina. Diversas cidades registraram alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores. Centenas de pessoas ficaram desabrigadas. Mais detalhes agora na tela do Pix News. O ciclone que atingiu os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul deixou muitos estragos. A previsão mostrava que no extremo sul catarinense e no nordeste gaúcho, a intensidade das chuvas e dos ventos seria maior, o que acabou se confirmando. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, o município de Praia Grande chegou a registrar 290 milímetros de chuva nos últimos 3 dias. De acordo com o portal 48, 60 pessoas ficaram desabrigadas e foram levadas ao ginásio de esportes do município. Ainda na noite de ontem, emocionado, o prefeito de Praia Grande falou sobre o momento desesperador que viu na cidade. Então, gente, estamos aqui hoje, aqui no nosso ginásio de esporte, recebendo as pessoas aqui que acabaram sofrendo, né, uma situação, eu vou falar que literalmente o nome da palavra, uma dramática, que a gente passou hoje, algumas horas atrás, um momento muito difícil, com uma chuva nas encostas aí do município, que acabou afetando muitas pessoas, que a nossa primeira prioridade é dar esse primeiro atendimento e resgatar essas pessoas que ficaram à deriva. E a gente, à noite, o pânico ainda aumenta, a gente quer ajudar todo mundo e acaba não conseguindo, né? Mas eu quero agradecer aí, o Corpo de Bombeiros já está aqui, estamos chegando a cada residência. A cada residência a gente vai estar chegando e vendo o que as pessoas precisam. Outras localidades da região também registraram alagamentos, como podemos ver nesse registro de Balneário Esplanada. Este deslizamento interditou a Serra do Faxinal. Ainda durante a noite de quinta-feira, o ciclone se deslocou para a região nordeste do Rio Grande do Sul, causando muita chuva durante toda a madrugada. No estado gaúcho, a chuva que caiu forte durante toda a noite causou muitos estragos. De acordo com o último boletim divulgado pelos bombeiros, foram mais de 1.000 ocorrências nas últimas 24 horas. 3 pessoas perderam a vida por consequência do ciclone, 2 na cidade de São Leopoldo e uma em Maquiné. 11 pessoas continuam desaparecidas, entre elas 7 são de Caraá. Em Maquiné, onde o homem de 69 anos morreu soterrado, o prefeito tentava alertar a população para abandonar as casas que ficavam em locais de risco. Tá? Eu vou pedir a todos assim, ó, saiam das suas casas, está enchendo. Não passa mais. Do centro de Maquiné a gente não está conseguindo sair. De caminhão não conseguimos chegar. Saímos do centro da cidade, o centro da cidade está tomado de água. O centro da cidade nunca esteve assim na história do município, né? Pelo menos que na história recente. A previsão se confirmou. Eu falei às 6 horas da tarde, saiam, vamos sair, não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer, tem que sair, saiam das suas casas, bens materiais, a gente recupera, saiam, vamos agora pensar nas vidas. Às 10 horas da noite a previsão é chover mais ainda, não fiquem esperando subir ou baixar a água. Saiam de suas casas, por favor. Em Lindolfo Collor, essa família teve que ser resgatada pelo helicóptero dos bombeiros. Nesta unidade de saúde em Sapiranga, bombeiros utilizaram botes para retirar os pacientes. Este hospital em Capão da Canoa também ficou alagado. Em Sapucaia do Sul, moradores tiveram que ser resgatados durante a noite.
Em diversas cidades, pontes ficaram danificadas. A capital, Porto Alegre, e a região metropolitana registraram alagamentos e quedas de árvores. O governo do Rio Grande do Sul divulgou agora há pouco um alerta de inundação dos rios Caí, Sinos, Gravataí e Guaíba. Até o momento, os bombeiros já resgataram cerca de 1.900 pessoas. No fim da tarde de hoje, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve em Maquiné para ver como o município ficou. Ele ligou para o presidente Lula e pediu ajuda aos municípios afetados. Os prejuízos no estado gaúcho ainda estão sendo calculados. Obrigado. Sei disso, presidente. Eu vou coordenar com o ministro Valdez isso. E agora nosso foco é proteger as pessoas aqui, né? Infelizmente são 3 óbitos já e outras pessoas desaparecidas. E em seguida, na reconstrução, vamos precisar muito de vocês aí também. Obrigado. Tenho contato aqui do Moraes, qualquer coisa eu faço contato. Obrigado pela gentileza. Amém. É isso aí. Que Deus nos abençoe. Um abraço, presidente. Obrigado. E nós recebemos recentemente atualizações, então, das vítimas que em função desse ciclone que passou aqui pela região de Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul. São, no total, em São Leopoldo, óbitos, um homem de 27 anos que foi atingido por uma descarga elétrica, né? Um homem de 23 anos também, que o veículo foi arrastado pela enxurrada. E em Maquiné, um homem de 69 anos por soterramento. Desaparecidos são 2 pessoas em Maquiné, 7 em Caraá e 2 em Três Forquilhas. Então, são as atualizações desse ciclone extratropical que passou aqui pela região sul. E o Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. Mais notícias no nosso site, pixtv.com.br. No Cine Pix de hoje você não pode perder um filme, aquele faroeste fantástico, Jovens Demais para Morrer 2. Está imperdível. Um ótimo final de semana e a gente se vê amanhã às 8 da noite.